Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal Marqueteiro. Hoje vamos tratar de um assunto de muito interesse no meio acadêmico e profissional, que é neuromarketing, que é um campo que estuda o comportamento do consumidor a partir das lógicas de consumo, entendendo os desejos, impulsos e motivações que levam os indivíduos a optarem por consumir ou adquirir um produto, um serviço ou uma determinada marca. Para isso, estamos no nosso estúdio com Sérgio Inácio, que é professor, consultor, especialista em marketing e neuromarketing e autor de diversos livros, como Desmistificando o Marketing, Desmistificando o Neuromarketing, Marketing Estratégico, Marketing B2B, entre outros. Olá, professor Sérgio, muito obrigado pela sua presença. Olá, professor Zenoni, eu que agradeço. Saiba que para mim é uma honra muito grande poder participar do seu canal. Uma honra muito grande poder trocar bater um papo, com o professor. E saiba, você é uma pessoa muito importante para o mundo do marketing e para mim é um prazer enorme pelo respeito que eu tenho por toda a sua história. Então, saiba que eu estou extremamente feliz por estar aqui para falar um pouquinho de neuromarketing. Maravilha, professor, muito obrigado. Para a gente começar, professor Sérgio, como é que funciona na prática o neuromarketing? Muito legal. Bom, o neuromarketing, como o professor já abriu, com muita perfeição, com muita primazia, o que seria? O neuromarketing ele consiste em quê? Consiste em instrumentos de pesquisa que permitem ler as respostas não verbais dos consumidores. Isto é o neuromarketing. Traduzindo de uma maneira um pouco mais simples, porque talvez foi um pouco conceitual o que eu falei, o neuromarketing ele permite fazer o quê? Entender como que funcionam os processos decisórios do consumidor. Ele surgiu, os primeiros estudos eles começam lá pelos vindos de 2002, 2003, onde começam em universidades norte-americanas, nos quais eles perceberam o seguinte: uma busca que nós, como profissionais de marketing, nós temos há muito tempo. O que realmente os consumidores querem? O que realmente os consumidores pensam? Porque a gente sabe que em muitas pesquisas nós perguntamos para os consumidores: você gostou desse produto? Em muitas situações ele fala sim, gostei. Mas a gente sabe que na cabeça dele ele não gostou. Não gostou por quê? Porque talvez ele não gostou da cor, não gostou do formato, ou até certo ponto ele quer até agradar quem está sendo entrevistado. Então o neuromarketing surge para isso, para poder entender o quê? Quais são as respostas não verbais que esse consumidor ele dá para tornar uma propaganda, para tornar um produto, para tornar uma mensagem publicitária um pouco mais efetiva. Esta é a ideia e isto que é o neuromarketing. Então ele vai medir o quê? Ele vai medir essas respostas que os consumidores pensam, que eles agem, que eles sentem e muitas vezes não conseguem verbalizar. Então o neuromarketing é isso, é a junção de várias áreas de conhecimento, onde nós temos as neurociência, nós temos a economia comportamental, a psicologia social, a antropologia, a biologia, para fazer isso, para entender o que realmente esses consumidores pensam e talvez não consigam verbalizar. E um tempo atrás, alguns anos atrás, quando eu fiz um artigo falando de neuromarketing, a minha preocupação naquele artigo era com relação à ética, porque nós sabemos que o neuromarketing investiga, o comportamento desse consumidor a partir da investigação, da lógica de consumo dele. E o marketing tem um poder muito grande de utilizar esse conhecimento para poder persuadir o consumidor a comprar os produtos. Então, naquela época que eu fiz o artigo, a minha preocupação era em relação a esse conhecimento e esse poder que o neuromarketing acaba oferecendo para os profissionais de marketing, de comunicação, de estratégia,
para poder desenvolver estratégias que não apenas informam o consumidor da existência do produto, mas convencem, né? Fazem um processo de persuasão. Esses princípios éticos é uma preocupação de quem trabalha com isso? Sem dúvida, professor Jerônimo, sem dúvida alguma. Por quê? Ainda mais hoje, né? Atualmente está tendo um debate muito grande em relação ao marketing em si. A gente vê alguns pensadores falando que o marketing é responsável por todos os grandes problemas que existem na humanidade, por causa daquele incentivo ao consumismo. Bom, o que eu tenho sempre em mente é o seguinte: primeiro, o marketing, ele nada mais é do que satisfazer a necessidade e desejo dos consumidores, bem como torná-los pessoas melhores, né? Tornar o consumidor uma pessoa melhor. De qual forma? Um consumidor mais consciente, um consumidor que tenha muito claro qual que é o papel dele na sociedade. Eu acho que o marketing ele tem isso. E o marketing, nada além disso, nada mais é ou nada mais tem como objetivo de simplesmente mostrar para os consumidores que uma empresa tem uma oferta melhor do que os concorrentes para resolver um problema pontual do consumidor. Para mim, esta é a visão do marketing. E com esta visão do marketing, ele já tem um lado um pouco, uma conotação para muitos um pouco negativa, do que de influenciar o consumidor, influenciar a compra. Só que a gente sabe que esse ato de influenciar é conhecimento. E conhecimento é assim. Conhecimento, o que acontece? O conhecimento ele pode ser utilizado para o lado positivo e para o lado negativo, em todas as áreas de conhecimento. E com o neuromarketing é a mesma coisa. O neuromarketing é a mesma forma, porque como ele é algo que permite um entendimento mais profundo do cérebro do consumidor, ele pode ser usado para atividades negativas, como também para coisas positivas. Então, existe sim. E o que acontece? Quando nós pensamos em termos da ética, ela vai acontecer o quê? Vai depender muito de quem que está utilizando, de quem são as pessoas que estão utilizando. Porém, o neuromarketing, ele nos dará a resposta como, ou talvez com uma profundidade melhor, mas a mesma resposta que uma pesquisa de mercado. Então, eu vou saber se uma propaganda é eficiente, se um produto é eficiente, se um design é eficiente, como outras pesquisas tradicionais, só que com uma acuracidade muito maior. Agora, o que eu vou fazer com isso depois? Aí ele vai depender de empresa para empresa. Mas existe sim princípios éticos que nós temos que estar cada vez mais atentos para que eles não sejam infringidos. Como que a gente consegue, então, se defender disso? Com uma coisa também muito simples: conhecimento. Quanto mais pessoas tiverem conhecimento do neuromarketing, quanto mais pessoas tiverem conhecimento dessas armas, que a gente pode dizer da persuasão, menos suscetíveis nós seremos a ela. Então, eu sempre penso dessa forma, né? Este lado que a gente imagina do lado ético, então ele tem esses dois campos. Primeiro, tem sim que tomar cuidado com o lado ético, tem sim que ter um propósito muito claro da organização e de quem aplica esse conhecimento, mas eu acho que a melhor ferramenta que tem para que possamos nos defender deste lado ético é o quê? É conhecimento, professor. Sem dúvida alguma, né? Você falou muito bem quando disse que tudo na vida nós podemos usar para o bem ou para o mal, né? Verdade. Mas o neuromarketing não é uma exceção em relação a isso. Com relação a essa utilização, né, professora, seria para qualquer empresa, qualquer porte de empresa, qualquer segmento de empresa, o que a empresa tem que ter para começar a trabalhar a partir dos princípios do neuromarketing? Perfeito. Olha o que acontece. O meu livro, né, que eu escrevi, o último livro, que é o Desmistificando o Neuromarketing, o meu objetivo principal quando eu comecei a escrevê-lo, era o quê? Fazer um grande compilado de tudo aquilo que eu estudo desde 2005 para que ele pudesse ser acessível. A palavra desmistificando, ela parte de qual princípio? Tirar mitos. Tirar
tirar, por exemplo, aquele glamour que a gente coloca uma palavra, tirar aquela ideia de que é algo que não é acessível para todo mundo. Esta que foi a ideia da palavra desmistificando. E com isso é mostrar o seguinte: nós temos hoje no mercado uma concepção de que o neuromarketing ele é apenas para empresas de grande porte, para grandes universidades, para grandes estudos de pesquisa. Tem uma certa verdade nisso, porque os aparelhos utilizados em neuromarketing, aparelho de ressonância magnética funcional, o eye tracking, são aparelhos muito caros, realmente. Porém, o neuromarketing tem uma beleza que é muito grande. Como também o marketing, né, que nós gostamos tanto, né, professor Zenoni? Nós gostamos tanto. O que acontece? Eu posso aprender com as descobertas já realizadas. Eu não preciso ter acesso a um aparelho de ressonância magnética funcional. Eu posso, por meio das minhas pesquisas, descobrir o que já foi feito e tentar aplicar na minha realidade, na minha empresa. Esse que é o legal, é aprender com as descobertas já realizadas. E aprendendo com as descobertas já realizadas, eu posso utilizar para produto, para serviço, para propaganda, para modificação de embalagem. E mais interessante, até para mim, como um profissional de marketing, um palestrante, um vendedor, eu também posso utilizar para mim. E de que maneira? Então, isso quer dizer que ele pode ser aplicado independente de qual o tamanho da empresa e qual o setor da empresa, qual a especificidade da organização. Obviamente que, se eu tiver acesso às modernas tecnologias, é muito melhor, porque aí será uma pesquisa mais direcionada para mim. Agora, se eu não tenho acesso, se eu sou uma empresa de pequeno porte, ótimo, vou verificar os artigos que já foram escritos, os livros que já foram escritos, as pesquisas que já foram realizadas e tento fazer o quê? Aplicar no meu modelo, no meu ambiente de negócio. Por quê? Não vou dizer que aí seria muita arrogância da minha parte falar que são leis universais. Não são leis universais, mas são formas de entendimento do consumidor. E essas formas de entendimento do consumidor, por quê? Ele vai estudar muito o processo decisório. Como que as pessoas recebem informação por meio dos seus 5 sentidos, processam as informações por bases biológicas no seu cérebro e tomam uma atitude. Este simples modelo, com sua grandiosidade e ao mesmo tempo com a sua complexidade, ele é aplicado em todas as situações, independente de qual que é o tipo do consumidor. Então, é muito interessante isso. Não são verdades universais, mas são modelos facilmente replicados em várias e várias situações correlatas. Isso que é o mais legal do neuromarketing. Com relação à aplicabilidade, professor, você teria algum exemplo de uma empresa que se utilizou dos conceitos, das técnicas, né, do neuromarketing e conseguiu ter um resultado diferente daquele que ele teria se usasse os instrumentos tradicionais ou as técnicas tradicionais de marketing, e que ele se beneficiou pela apresentação do modelo de consumo, do comportamento do consumidor, para que pudesse, enfim, lançar um novo produto no mercado, para modificar o logotipo de uma marca, para criar um novo formato, uma atmosfera no ponto de venda, alguma coisa nesse sentido que você poderia trazer para os nossos ouvintes? Temos sim. Por quê? Como é que funciona este modelo quando nós pensamos em termos do neuromarketing? Ele funciona da seguinte maneira. Vamos imaginar, então, que eu contratei uma empresa de neuromarketing, estudo de pesquisa, para fazer um teste de neuromarketing. Então, como é que funciona? Por exemplo, eu vou desenvolver uma propaganda, eu pego esta propaganda e aí eu apresento para as pessoas que vão fazer esse projeto para mim. Aí eles vão verificar o quê? Eles podem verificar para onde que eu estou olhando com o aparelho de eye tracking. Eles podem verificar quais são as áreas do meu cérebro que são mais influenciadas para verificar o quê? Se o que eu estou olhando está relacionado com emoção, com a memória de curto prazo, memória de longo prazo, qual que é o sentimento que eu tenho. E depois eles vão fazer o quê?
eles vão nos dar, ou eles vão nos fornecer determinado um relatório falando, olha, a parte X da propaganda ela deve ser alterada. Aí eu vou lá, altero e mostro de novo para este grupo de entrevistados para verificar a eficiência. Então, é desta forma que funciona. Então, eu vou testar para verificar né, como que as pessoas estão percebendo uma propaganda minha. E isto, professor Zinoni, é interessante porque eu posso fazer medições para o quê? Para estratégias. Vamos pegar o marketing mix, os 4Ps. Eu posso fazer uma estratégia para produto. Qual que é o design do meu produto? Na embalagem, eu consigo verificar aonde que a pessoa ela está focando, aonde que ela está olhando. Então, modificação em produto. Eu posso fazer uma modificação de preço. Por quê? Como que esse consumidor percebe preço? Né, os estudos em neuromarketing, eles descrevem ou eles evidenciam que quando nós nos deparamos com o cifrão, com o preço, nós sentimos as mesmas áreas do cérebro que são afetadas, são aquelas relacionadas à dor física. Então, aquela famosa dor do preço. Então, eu posso utilizar uma estratégia, as descobertas de neuromarketing, para tentar minimizar a percepção de preço, a percepção de dor. Eu posso utilizar uma estratégia de neuromarketing no ponto de venda. No ponto de venda. Aonde que eu vou colocar o meu produto, né? Qual que é a posição na prateleira, na gôndola do supermercado? Quantas opções eu posso disponibilizar? Se é melhor colocar apenas 3 opções, 4 opções, 20 opções, 40 opções. Então, todas essas são a aplicabilidade do neuromarketing. Então, eu posso aplicar para produto, posso aplicar para preço, posso aplicar no meu ponto de venda e posso aplicar em minhas estratégias promocionais. Então, a amplitude do neuromarketing, ela é muito, 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 muito interessante. Aí o senhor perguntou, né, se tem algum exemplo de modificação depois de uma pesquisa de neuromarketing. A gente não consegue, eu pelo menos eu não posso dizer o seguinte, era de uma maneira antes e ficou de uma maneira depois. Porque nem todos os institutos eles abrem todo o nome do cliente, outras coisas mais. Mas nós temos, por exemplo, uma propaganda que mostra a eficiência das estratégias de neuromarketing, como, por exemplo, aquela famosa propaganda do Passat da Volkswagen, que tem lá aquele pequeno Darth Vader, onde tem, ao som da marcha imperial, uma criança fantasiada de Darth Vader, ele tenta controlar os brinquedos na casa dele e também controlar o carro do pai dele. Então, ali foi feito com uma análise de neuromarketing. Por que com análise de neuromarketing? Foi feito por meio de aparelho de ressonância magnética funcional, né, para verificar de eletrocefalograma, para saber quais as áreas do cérebro eram ativadas quando a pessoa via aquela propaganda, e com eye tracking, para verificar aonde que as pessoas estavam detendo o seu olhar. E aí conseguiram verificar, por isso que aquela propaganda fez muito sucesso. Por quê? Por causa que ela mostrava criança, e nosso cérebro é apaixonado por criança, só colocar criança, que o nosso olho fica quase que hipnotizado. Foi por causa da trilha sonora, que era de Guerra nas Estrelas. Então, tudo isso eles conseguem. Tem até um vídeo muito legal no YouTube mostrando como é que foi esse experimento, mostrando a eficiência das estratégias em termos de neuromarketing. E tantos outros exemplos, mas apenas para mostrar nessa amplitude, a gente consegue utilizar basicamente, para produto, preço, prazo e promoção. E também no planejamento, para a gente pensar em termos de posicionamento de marca, em termos de entender do que esse consumidor enxerga de valor. Então, nós temos uma amplitude muito grande na aplicação e no conhecimento do neuromarketing. Que maravilha, que aula, que nós estamos tendo hoje com o professor Sérgio Inácio. Professor, como é que os nossos ouvintes podem entrar em contato com você? Você tem algum link de um site seu, Instagram, Facebook, LinkedIn, Como é que as pessoas podem saber mais sobre o seu trabalho, sobre os seus livros e sobre essa prática de neuromarketing?
Ah, maravilha. Olha, quem quiser entrar em contato comigo, eu tenho meu site. Meu site é bem simples, sergioignacio.com.br. Ali tem todas as minhas redes sociais, tem todos os meus contatos, tenho os meus livros. O meu Instagram também ele é bastante simples, que é Sergio_Ignacio_Marketing. E para o pessoal que está nos ouvindo, quem quiser dicas de livro, eu sou um apaixonado por neuromarketing. Eu estudo neuromarketing desde que eu tive conhecimento pela primeira vez, que foi em 2005. De 2005 para cá, eu sempre pesquisei e adoro falar em relação a neuromarketing. Por isso que eu até agradeço muito, professor, essa oportunidade de poder falar sobre neuromarketing. E para os nossos amigos que estão nos ouvindo, quem quiser dicas de livro, quem quiser dicas de sites, de artigos, fique à vontade, pode entrar em contato comigo, que eu sempre brinco, né, professor? A gente é professor 24 horas, a gente está sempre procurando ajudar as pessoas na medida que dos conhecimentos que elas estão buscando. Então eu falo, entre em contato comigo, você quer dicas de leitura de neuromarketing, fala comigo, que aí eu faço uma lista de livros, indico quais são os primeiros para começar nessa área, porque realmente é uma área extremamente apaixonante. Muito obrigado, professor Sérgio. Foi realmente um bate-papo bem produtivo, né? Nós aprendemos bastante sobre neuromarketing com você nesse nosso podcast de hoje. Então, te agradeço muito a sua disponibilidade para falar com os nossos ouvintes. Professor, eu que agradeço. Você sabe que é um prazer conversar. Na nossa última live que fizemos junto foi muito engrandecedor, né? Porque a gente pensa muito parecido e a gente tem uma vontade muito grande de falar de marketing, mostrar a importância que o marketing tem na nossa vida. Então, para mim, foi um prazer. Eu agradeço imensamente, professor Giannoli. Ok, então vamos terminando o nosso podcast de hoje e até o próximo encontro. Um abraço a todos. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal.